Fala, empresário, empresária, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Super Hiper Master Blaster treinamento empresa independente. Você, empresário, empresária, vai aprender como ter uma empresa altamente lucrativa e que funcione sem que você precise estar presente. Para quem não me conhece, eu sou o Sidney Costa, eu sou mentor de vida e negócios há quase uma década, período a qual ajudei empresas nacionais e multinacionais de mais de 50 segmentos a estruturarem o seu negócio para que os empresários pudessem ter mais lucro e mais liberdade. Eu vou projetar para vocês aqui o plano para que a gente possa dar início a esse treinamento. Bora lá, todo mundo vendo? Deixa eu ampliar aqui. Vamos lá! Eu vou apresentar para vocês aqui, então, o Plano Mestre Empresa Independente. Você, empresário está assistindo, eu peço que você dedique a sua atenção, a sua energia e o seu tempo nesse treinamento, porque eu tenho certeza que o conhecimento desse treinamento vai levar a sua empresa para um próximo nível. Talvez você não tenha ainda ouvido as coisas as quais eu vou compartilhar com vocês, coisas essas que vão, sem dúvida nenhuma, acelerar os resultados da sua empresa, se você abraçar isso aqui e colocar em prática. Então, eu peço que você pare o que você está fazendo, dedique o seu tempo, a sua energia, para poder estudar, aprender cada detalhe do conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que, como esse conhecimento já transformou a vida de milhares de pessoas e já foi capaz de acelerar o resultado de dezenas de segmentos de negócio, vai também te ajudar na sua jornada empreendedora. E eu tenho certeza que você vai conseguir sair do operacional e ter uma empresa lucrativa que funcione sem que você precise estar presente no operacional. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o passo a passo, de uma forma bem objetiva, de uma forma sintética, que você possa pegar isso aqui e aplicar no seu negócio e começar já a ter resultado dentro dos próximos 30 dias. Beleza? Vamos lá. Vou apresentar aqui então, vamos começar compartilhando com vocês uma análise do mercado hoje das pequenas e médias empresas nesse exato momento. Qual é o cenário dos empresários de pequenas e médias empresas? Quais são os desafios? Como que esses empresários têm vivido? E eu tenho certeza que aqui você já vai conseguir se identificar e falar, Sidney, eu estou vivendo esse desafio, é exatamente isso que você está descrevendo, que eu estou vivendo hoje, esse é o meu desafio, é isso que eu enfrento no meu dia a dia e eu preciso resolver isso para subir de nível. Vocês vão me falar. Bom, nesse exato momento, existem dois grupos de empresários, independente do segmento de negócio ou do tamanho da empresa. O primeiro grupo de empresários eu chamo carinhosamente do grupo dos empresidiários ou dos empresários que são escravos da própria empresa. São funcionários mais caros do seu próprio negócio. São empresários que tomaram a decisão de empreender porque tiveram uma jornada, foram CLT ou foram profissionais liberais, enfim, tomaram a decisão de empreender com o sonho de conquistar dinheiro, lucratividade e liberdade, ou seja, ter um negócio que não dependesse dele. E o tempo passou e o cenário acabou se revelando. Esse empresário se tornou um funcionário da sua própria empresa, se tornou escravo porque não tem vida pessoal, porque não tem liberdade de tempo, não consegue tirar férias, não consegue viajar. E aqui as características desse empresário na empresa. O empresário que vive apagando incêndios, sobrecarregado, preso no operacional. A lucratividade não é aquilo que ele imaginava que fosse, ou seja, tem uma lucratividade aí menor do que 10% de lucro para as empresas que vendem produto e para as empresas que vendem serviço, uma lucratividade menor do que 30%, tá? Outro ponto, desconhecimento dos números da empresa. O empresário não tem consciência da lucratividade, da margem de lucro, do ticket médio, do índice de conversão, do LTV e demais outros indicadores-chave do seu negócio. Ou seja, a empresa dele funciona como um carro que o seu painel
não acende e não mostra a quilometragem, não mostra a velocidade, não mostra o nível de combustível, e ainda assim ele persiste em tocar o seu negócio sem clareza nenhuma. As decisões que são tomadas não são com base em dados, são decisões com base na intuição e na percepção, ou seja, não tem embasamento nenhum. Outro ponto, tem uma equipe que depende dele para tudo, uma equipe desengajada, parece que cada um rema para uma direção. O empresário, ele tem um alvo, tem um objetivo, e esse alvo, esse objetivo, essa estratégia não consegue ser desdobrada para os demais membros da equipe, de maneira com que cada um olha para o seu umbigo. E é uma falta de sinergia enorme, é um gasto de energia muito grande para que a empresa possa funcionar como equipe desengajada. Outro ponto, falta de organização, ou seja, um caos na empresa, retrabalho, gastos excessivos, falta de ordem. E para ter progresso tem que ter ordem, certo? O último ponto aqui é a insegurança quanto ao futuro da sua empresa, principalmente no cenário político e econômico atual. O empresário não tem certeza, não tem, ou pelo menos segurança, estabilidade não existe, mas você tem maneiras de estruturar o seu negócio de maneira que ele produza segurança para você. E muitos empresários que fazem parte desse primeiro grupo, o grupo dos empresidiários, escravos da própria empresa, estão vivendo esses desafios, ou pelo menos alguns desses desafios. Talvez você hoje olhe para a sua realidade, confrontando isso que eu estou falando, e possa se identificar em algum nível. Esses empresários que têm esses desafios na empresa, normalmente acaba refletindo na sua vida pessoal. Por quê? Aprendam, ou melhor, guardem isso que eu vou falar para vocês. A empresa é reflexo do dono. Então, o CPF reflete o CNPJ. Quanto mais conhecimento você tem, mais resultado você consegue produzir no teu negócio. Agora, quando o teu negócio tem alguns desses desafios que eu estou relatando aqui, com certeza isso vai refletir na sua vida pessoal. O primeiro ponto é que o empresário que vive esse cenário não consegue tirar férias, ele vive estressado, isso acaba comprometendo a sua saúde, ele não tem tempo de qualidade com a família, não consegue viajar, não consegue desfrutar, porque ele fica preso na empresa. O seu telefone fica tocando toda hora quando ele vai viajar, porque ele não tem segurança do que está acontecendo quando ele vira as costas, certo? Ou seja, esse empresário também não consegue realizar os seus objetivos e os seus sonhos e vive um cenário de frustração e medo e insegurança quanto ao cenário político e econômico, principalmente com relação a crises, não sabe o que vai acontecer, porque a sua empresa não tem solidez. Agora, se você olha para a tua realidade e vê, pô, Sidney, eu não estou nesse nível, tem várias coisas aqui que eu já resolvi na minha empresa, mas eu sei que eu posso melhorar e que eu posso subir de nível. O nível ideal, que eu costumo dizer, faz parte desse segundo grupo de empresários aqui, que são empresários que eu chamo empresários de alta performance. Por que alta performance? Porque são empresários que conseguem combinar as duas coisas, a sua vida pessoal e a sua vida profissional. A sua empresa, ela serve a sua vida pessoal. A sua empresa é um meio com o qual esse empresário realiza seus sonhos, seus objetivos, as suas metas e tem tempo de qualidade com a família. Esse empresário de alta performance, ele tem duas coisas principais que eu sempre costumo dizer e ajudar os meus clientes e empresários a subir de nível. Lucro, certo? Alta lucratividade, money, dinheiro no bolso. E segundo, liberdade de tempo. Não adianta nada ter lucratividade na sua empresa e ainda assim ficar preso. Você, empresário, precisa ter as duas coisas. Esse empresário de alta performance tem essas duas características: lucratividade e tempo disponível para fazer aquilo que ele ama. Quais são as características na sua empresa que refletem isso? Primeiro ponto, dinheiro no caixa. Dinheiro é rei. Caixa é rei na empresa. Então, o primeiro ponto é dinheiro no caixa. Segundo, processos otimizados. Terceiro, uma equipe engajada. Quarto ponto, organização, fluidez de tarefas. As coisas acontecem. Por quê? Porque tem organização, porque tem padrão. Outro ponto, esse empresário é um empresário que já saiu do operacional, já parou de apagar incêndio,
já treinou pessoas, já colocou pessoas para fazer o que ele fazia, e hoje ele tem condição de olhar para o estratégico, ter visão, olhar o que vai acontecer no mercado daqui a 5 anos, o que tem acontecido no mercado americano, no seu segmento, o que ele precisa fazer para se preparar e aproveitar oportunidades no negócio, para ter tempo e focar e colocar energia em ações estratégicas que possam colocar mais dinheiro no seu bolso. Outro ponto, esse empresário é um empresário que tem domínio da gestão. Guarda essa palavrinha aí, ó, gestão. O empresário que não domina a gestão do seu negócio é dominado pela sua empresa e pelos problemas do seu negócio. E por último aqui, para ter uma empresa sólida, o empresário precisa ter clareza dos números do seu negócio, de maneira com que ele consiga analisar os indicadores e tomar decisões com base em dados. Quando o empresário consegue estabelecer essa estrutura na sua empresa e ter uma empresa sólida, isso acaba refletindo na sua vida pessoal. Por quê? Porque esse empresário tem liberdade. Ele pode tirar férias quando ele precisa, ele consegue ter foco e organização, pegar uma coisa até o final, ou seja, ele produz muito mais. Porque ele faz as coisas de maneira planejada, ele tem uma agenda. Ele consegue pegar uma coisa até o final, colocar sua energia, tem disciplina, ele tem a cabeça fresca para poder fazer o que tem que ser feito sem ser interrompido e, portanto, faz as coisas com qualidade. Então, uma coisa boa vai chamando outra. Esse empresário tem tempo de qualidade para a família, que é o pilar fundamental. Eu não conheço empresário bem-sucedido que realmente eu não conheço um empresário que consegue tomar melhores decisões na sua empresa quando o seu casamento é de ponta cabeça, quando a sua vida pessoal tem alguém doente na família ou ele está doente. Percebe? A nossa vida ela é integrada. Então as coisas precisam fluir e o empresário precisa ter essa atenção na gestão da sua vida e do seu negócio. E por último, isso acaba refletindo no seu nível de confiança e também de ambição, para que as coisas possam de fato acontecer. Então, nesse exato momento, existem esses dois principais grupos. O grupo dos que eu chamo carinhosamente de empresidiários, empresários, pessoas que são escravas da própria empresa. E um segundo grupo, que são empresários de alta performance, que têm alta performance no negócio e acaba refletindo isso para a sua vida pessoal. Agora eu quero perguntar para vocês, qual é a principal diferença entre esses grupos? O que faz o empresário se tornar um empresidiário ou um empresário de alta performance? Você sabe a resposta? Qual a principal diferença entre esses dois grupos de empresários? A minha experiência ajudando empresários durante quase uma década, apesar de parecer bastante jovem, completei agora 30 anos de idade, sou formado em engenharia de produção e eu tenho bastante experiência com negócio e eu aprendi que a principal diferença entre esses dois grupos de empresários é a sua capacidade de tomar boas decisões. O empresário hoje que está quebrado, que tem dificuldade, que ele não consegue estruturar o seu negócio, enfim, isso reflete o seu nível de capacidade de tomar boas decisões. E eu poderia resumir essa capacidade de tomar boas decisões na palavrinha gestão. O empresário que tem um bom nível de gestão, uma gestão profissional, ele se torna um empresário de alta performance. Agora, empresário que não tem conhecimento sobre gestão, ele se torna um escravo da própria empresa. Então, é exatamente isso que diferencia um primeiro grupo do segundo grupo. Agora, eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo aqui desejam fazer parte desse primeiro grupo e ter alta lucratividade e ter liberdade. Agora, existem alguns fatores que impedem que isso aconteça ainda que você queira. E a maior parte dos empresários acabam falhando, errando nesse ponto aqui, nesse ponto. E eu listei pelo menos 7 principais sabotadores que impedem você, empresário, de subir de nível e se tornar um empresário de alta performance para que o teu negócio, a sua empresa, funcione sem que você fique preso no operacional. Então, antes de apresentar aqui o plano mestre, eu estou contextualizando o cenário
para que você possa se identificar, tomar conhecimento das suas oportunidades de melhoria e entender quais são as possíveis causas que estão impedindo você de fazer o que tem que ser feito e tomar as melhores decisões, para depois eu apresentar o plano mestre e você entender exatamente quais são os pilares que você precisa colocar em prática no teu negócio para ter uma empresa lucrativa e independente. Vamos lá, 7 sabotadores que impedem os empresários de conseguirem, de atingirem essa meta. Alguns desses itens aqui, alguns desses sabotadores, poderão ser até inconscientes, tá? Que significa? Você não tem consciência, mas inconscientemente acaba agindo assim e não toma as melhores decisões no seu negócio. O primeiro ponto é acreditar que isso, entre aspas aqui, tá? Isso não é para mim. Quantas vezes, quantos empresários já falei, já treinei e apresentava uma proposta, o empresário falava: "Ah, cara, acho que isso não é para mim". Isso aqui reflete o baixo nível, epa, baixo nível de merecimento. O empresário não se acha merecedor de ter uma empresa estruturada, de ele ter liberdade, de ele colocar dinheiro no bolso, e esse baixo merecimento se torna como um teto sobre a sua cabeça, impedindo que ele possa crescer e se desenvolver. O trabalho que tem que ser feito com esse empresário que acredita, que olha essa proposta que eu estou apresentando e fala: pô, você acha que isso aí que o Sidney está falando, cara, não é aplicável para mim, não é para o meu segmento, não é para o meu modelo de negócio, não funciona comigo, pode funcionar com outro, mas comigo não. Isso aí reflete baixo nível de merecimento. O que o empresário precisa fazer é desenvolver o seu nível de ambição, reprogramar suas crenças, o seu padrão mental e conseguir desenvolver uma visão do futuro do seu negócio, onde ele tem uma visão de uma empresa próspera e ele vivendo de fato esse cenário que eu estou apresentando. Segundo ponto, segundo sabotador eu não preciso de tudo isso. Do jeito que está, já está bom. Ou seja, cara, eu já alcancei muito mais do que eu imaginava. O cenário que eu tenho vivido hoje, eu não imaginei alcançar tudo isso. Isso aqui reflete zona de, quem sabe, zona de conforto. O empresário acomodado. E acomodar no cenário empresarial é um cenário bem difícil. Por quê? Ou a sua empresa está crescendo, ou a sua empresa está morrendo. E o empresário que olha para uma apresentação como essa, olha para uma análise de mercado, olha para um plano de desenvolvimento, para um planejamento estratégico, e ele fala: cara, não preciso de tudo isso. Do jeito que está, eu já está além daquilo que eu imaginava. Isso reflete uma zona de conforto e uma acomodação. E aí, eu vou até escrever isso aqui, ó. Empresa que não está crescendo, empresa que não está crescendo está morrendo. Você, empresário, precisa sempre se atualizar, se desenvolver, implementar melhorias no seu negócio e estar sempre olhando para o mercado. Qual sinal o mercado está dando para o seu negócio? O que os clientes estão buscando? Sem contar que todos os anos tem inflação, tem desvalorização, o dinheiro perde o valor. Agora, se você não se atualiza diante do mercado, a sua empresa vai perdendo valor. Então, o empresário acomodado é um empresário quebrado. O empresário acomodado no hoje é um empresário quebrado no amanhã. Fez sentido? Terceiro ponto. Sidney, cara, isso que você está apresentando aí funciona para os outros, mas no meu caso é diferente, talvez não funcione. Isso aqui é o empresário que inventa desculpa, certo? Não inventa desculpa. O que ele está refletindo também é uma zona de conforto. É uma zona de conforto. Por quê? Talvez tenham crenças dentro da mente desse empresário que reflita isso aqui, ó. É o olho do dono que engorda
o gado. Você já ouviu falar disso aqui ou não? É o olho do dono que engorda o gado. Ou seja, eu preciso ficar no pé do meu funcionário, senão a coisa não anda. Senão a coisa não funciona. Se eu virar as costas, todo mundo para de trabalhar. E usa isso como justificativa para explicar, para justificar o seu foco no operacional. Na verdade, isso reflete a incapacidade de você gerenciar o teu negócio, de treinar as pessoas e ter uma empresa que de fato possa funcionar sem que você esteja presente, tá? Se funciona para outras pessoas, funciona para você também. Ao invés disso aqui, ó, funciona para os outros, mas no meu caso é diferente, talvez não funcione. Você tem que falar o seguinte, ó, se alguém fez, eu também sou capaz de fazer. Se tem empresário que gerencia o teu negócio, que toma conta da sua empresa sem ficar preso no operacional, eu também posso. Percebe a diferença? E o quarto ponto aqui é: eu não tenho conhecimento suficiente. Isso aqui reflete uma baixa crença de identidade. Eu estou falando, isso aqui é voltado à questão emocional, tá? Eu não tenho conhecimento suficiente. Na verdade, reflete uma baixa crença de identidade. O empresário não se acha capaz. Ele olha para ele e não vê potencial de colocar em prática e fazer o que tem que ser feito. Quinto ponto. Eu não tenho certeza se vai dar certo, então eu prefiro não arriscar. Isso aqui é medo. Medo. O empresário tem medo. E eu vou dizer o seguinte: o empresário que tem medo do que pode acontecer e não se movimenta, que não arrisca, que não faz o que tem que ser feito, eu vou dizer o seguinte, cara, você está no lugar errado. Quero dizer, você não deveria empreender. Se você quer essa tranquilidade, é que nem o pássaro, né? Um pássaro que vive dentro da gaiola, ele não tem liberdade, mas ele tem ali o alpiste na hora devida, certo? Ele tem água, ele não precisa se esforçar. É o CLT, por exemplo. Agora, o empresário, ele precisa ir atrás do seu, como fazendo um paralelo com o pássaro. Ele precisa buscar o seu alimento, a sua água, mas ele tem liberdade de voar. Agora, é um cenário de risco. É um cenário de risco, precisa ter ousadia. O empresário que fala, pô, eu não posso fazer isso porque eu tenho medo do que pode acontecer, eu prefiro não arriscar. Eu prefiro não ousar sair do operacional. Eu prefiro não implementar essas estratégias, cara. Eu tenho que ficar no pé mesmo. E aí eu vou dizer, você não vai olhar para o estratégico, então isso vai impossibilitar a sua visão de negócio e talvez você perda para o seu concorrente. Talvez você perca oportunidade de negócio, talvez você fique estagnado, talvez os seus custos aumentem, o seu lucro diminua e você fique refém do seu negócio ano após ano e durante muito tempo, até que você não possa mais fazer isso por algum motivo, por problema de saúde e a sua empresa seja comprometida, o seu resultado seja comprometido. Sexto ponto, dá muito trabalho fazer tudo isso. Isso aqui reflete zona de conforto também e preguiça. Preguiça. Eu estou falando aqui abertamente porque eu sei que todas essas coisas passam pela mente dos empresários. Talvez passe pela sua, talvez não passe. Mas para algum empresário isso aqui passa. Porque a minha experiência me diz isso e eu vejo muito isso aí. O empresário quer fazer, mas ele fala, pô, deixa para depois, começa a procrastinar as decisões importantes. Não tem problema em procrastinar coisas que não são fundamentais e importantes para o teu negócio. Agora, tem coisa que você não pode deixar para depois. Você precisa se programar e fazer. E aí, quando o empresário começa a olhar o nível de dificuldade daquilo que ele precisa fazer, treinar pessoas, engajar a equipe, ele pula fora. E a sua empresa acaba sendo comprometida. Comprometida. O sétimo ponto é, cara, não sei se vale a pena investir no Brasil. O governo só atrapalha. É por isso que eu não prospero. É os meus funcionários que não fazem o que tem que ser feito. Eu contratei, estou pagando o salário certinho e eles não fazem as coisas direito. O problema é de fulano, de ciclano, isso aqui é vitimismo. Como que você acaba com vitimismo? Com protagonismo.
O empresário que prospera, o empresário de alta performance, ele é o protagonista do seu negócio. O que isso significa? Que ele assume a total responsabilidade sobre o sucesso ou sobre o fracasso da sua empresa. Lembra que eu falei aqui, ó? A principal característica que diferencia um empresário que é empresidiário do empresário de alta performance que coloca dinheiro no bolso e tem tempo de qualidade é a sua capacidade de tomar boas decisões. Então, o empresário precisa ter autorresponsabilidade, protagonismo e assumir a responsabilidade sobre o sucesso ou sobre o fracasso. E o primeiro ponto para você, empresário, mudar a sua realidade, subir de nível em 2023, acelerar o seu resultado, é assumir aquilo que você tem feito, aquilo que você não tem feito, as crenças e esses sabotadores que eu acabei de apresentar e entender, Sidney, pô, faz sentido. O 1, 2 e 3, o 2, 4 e 5, ou todos esses sabotadores eu tenho na minha vida e, cara, do jeito que tá não dá, eu preciso mudar isso, eu preciso subir de nível. Então, eu quero dizer o seguinte, antes de entrar aqui no plano mestre, se você, empresário, olhou isso aqui que eu estou falando e você não está disposto a implementar isso na sua empresa e subir de nível, cara, essa apresentação não é para você. Pode dar um pause aí, sair, assistir outra coisa, fazer outra coisa. Beleza? Eu quero ficar aqui com os empresários que tomaram a decisão de fazer o que tem que ser feito. E eu costumo dizer o seguinte, para implementar, para se tornar um empresário de alta performance, para subir de nível, você precisa ter 3 fatores. Precisa de 3 pilares. O primeiro pilar é o desejo ardente. Desejo ardente. Por quê? Se tem uma coisa que eu aprendi na minha jornada empresarial, cara, inclusive, eu acredito o seguinte, se você abrir um negócio, hoje você está empreendendo, enfrentando os desafios com o seu cliente, com o mercado, com o produto, com o caixa, com o financeiro, enfim, é porque você tem um desejo ardente de subir de nível, de realizar suas metas, seus objetivos, dar uma vida melhor para tua família, realizar teus sonhos, viajar, aproveitar, curtir a vida. Eu tenho certeza que se você abrir um negócio, é com esse propósito, é com esse desejo, porque eu aprendi na minha experiência, um fato inquestionável, é que ninguém, absolutamente ninguém, quer ser um ex-empresário. Ninguém quer ser conhecido como um empresário que quebrou, que fracassou, que voltou, que foi fazer outro tipo de coisa, que não empreender no seu negócio. Porque quem não tiver uma empresa sólida, talvez o ano de 2023 seja o último ano, o seu último ano como empresário. Então, quero dizer o quê? Ninguém sabe o que vai acontecer no cenário político e econômico e o que isso vai impactar no teu negócio. Agora, eu posso afirmar que os empresários que têm uma empresa sólida, eles vão conseguir suportar as oscilações do mercado, as crises, porque ele tem uma empresa estruturada, que tem caixa, que tem pessoas qualificadas e que tem um processo de vendas estruturado. Esse empresário suporta muito mais. Por que que tanta empresa quebrou na pandemia? Porque os empresários não tinham caixa, não tinham estrutura, não se adaptaram ao mercado. Então, esse cenário de incerteza no ano de 2023 te obriga, você empresário que realmente tomou a decisão de continuar a tua jornada e acelerar o seu resultado, cara, você precisa ter uma empresa sólida. Você precisa investir, você precisa tomar decisões para estruturar o seu negócio nos pilares que eu vou apresentar aqui para vocês. O segundo item é ter ambição. Cara, é impossível você tocar o teu negócio sem ambição. Inclusive, ambição é o oposto de vários fatores que eu apresentei aqui para vocês que são sabotadores. Um empresário ambicioso, cara, ele não fica falando assim, isso não é para mim. Eu preciso de tudo isso, mas, pô, do jeito que tá bom. Entendeu? Por quê? Porque ambição é o oposto da zona de conforto. Ambição é o oposto de acomodação. Ambição é o oposto de preguiça. Entendeu? Ambição é o oposto de vitimismo. Se você tiver uma ambição, e ambição é diferente de ganância. Ganância é você atropelar as pessoas, tomar decisões equivocadas contra seus valores só para poder
ter mais resultado. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ambição de fato mesmo, entendeu? Quero que você reflita sobre isso. E o terceiro ponto, para mim, é um dos mais importantes aqui, é a decisão. Decisão. É você olhar para o teu negócio e falar do jeito que está, não dá. Ou eu estou indo bem, subi de nível, avancei. O ano de 2022 foi muito bom para mim. Cara, mas eu quero muito mais. Eu quero muito mais resultado. Eu quero dobrar os meus lucros. Eu quero ter uma empresa sólida que funcione sem que dependa de mim. Eu quero ter equipe engajada, que tem senso de dono. Eu quero que as coisas aconteçam no meu negócio. Eu quero ampliar o mercado, criar novos canais de venda, usar a internet, enfim, independente das suas metas, tá? Então, essa combinação de desejo ardente, de ambição e de decisão, a decisão implica que você vai fazer o que precisa ser feito para ter resultado, sabe? Não, eu vou pagar o preço, tá? Eu vou pagar o preço e vou fazer o que precisa ser feito. É com energia, realmente. É comprometimento. É comprometimento. Com o quê? Comprometimento com as suas metas, com seus objetivos, com os seus sonhos, com a sua família, com os seus funcionários, com tudo aquilo que você deseja alcançar. Ficou claro isso aqui? Então, antes de entrar no plano de ação, eu precisava aqui detalhar o cenário para vocês, então contextualizando, né? Contextualizando. Tem dois grupos de empresários entre empresários que são donos de pequenas e médias empresas. Empresários são empresidiários, que é a grande maioria, e um grupo seleto de empresários que tem alta performance, que tem alta lucratividade, dinheiro no bolso e tem uma empresa sólida que proporciona liberdade. A principal característica que diferencia os dois empresários é a capacidade de tomar boas decisões. Se você está aqui até agora, passaram aí aproximadamente 30 minutos de treinamento, é porque você decidiu subir de nível, fazer acontecer. Isso já te diferencia de muitos empresários que começaram a assistir o treinamento e pararam. Essa capacidade de tomar boas decisões nada mais é do que a sua capacidade de gerenciar o teu negócio. Aqui eu falei de alguns sabotadores e os pré-requisitos para você aplicar o plano mestre empresa sólida, empresa independente, perdão, que é desejo ardente, ambição e decisão. Agora você me pergunta, pô, Sidney, cara, por que você desenhou isso aí? E eu quero mostrar um negócio para vocês aqui, peraí. Por que você listou isso? Onde, onde você viu esse desafio? Fala um pouco da sua trajetória, da sua jornada, porque eu queria entender melhor. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Deixa eu interromper. Vamos lá. Então vocês me perguntam, pô, Sidney, tá, eu quero saber por que você desenvolveu esse plano empresa independente para o empresário ter um negócio que funcione sem que dependa dele. Exatamente por isso aqui, ó. Bom, aqui rapidão falando da minha experiência no mundo empresarial, que aconteceu há quase uma década, iniciei a minha carreira como consultor de negócios. Então eu entrei numa empresa multinacional de consultoria especializada em gestão. Aqui eu tive a experiência de lidar com projetos muito grandes, de empresas multinacionais, como a Petrobras, Tetra Pak, a SGT, CPC, grandes empresas, são grandes multinacionais, e eu fui responsável por alguns desses projetos aí, como consultor responsável. Ainda muito jovem, com, se não me engano, 21 anos de idade, quando entrei nessa empresa, no mesmo período a qual eu estava me formando em engenharia de produção. Aqui é a minha família reunida aqui na minha formatura. Bom, nesse período de tempo foram 3 anos projetos nessas multinacionais, onde eu era o consultor responsável por tocar esses projetos de indústrias com empresas com mais de 500 funcionários. E eu respondia direto para a diretoria dessas empresas, onde o meu foco era maximizar o resultado das empresas através de processos e das pessoas, que são dois pilares fundamentais para que você tenha uma empresa que funcione sem depender de você, sem depender da sua presença. Aqui, alguns estudos de caso
dos programas de consultoria que eu desenvolvi naquela época, ainda como funcionário dessa empresa de consultoria. Tá? Então, aqui empresas grandes do segmento de fibra, fazia fibra para o segmento de aviação e também de energia, empresas do segmento de bebidas, fazia isotônico, energético, grandes projetos aqui, indústrias. E aí eu decidi sair dessa empresa, abrir a minha própria empresa. Aqui é uma cópia do contrato de um dos meus primeiros clientes aqui, os detalhamentos. Então, ó, prestação de serviço de consultoria e assessoria, onde eu tomava conta da implementação desse projeto na empresa, fazia o acompanhamento para gestão e controle de serviços, planejamento, melhoria contínua de resultado, e aqui o investimento, né, naquela época, 19.200 por 6 meses de trabalho. E aqui alguns estudos de caso já da minha empresa Open Consultoria e treinamentos, onde o meu foco era ajudar pequenas e médias empresas. Então, aqui empresas do varejo, empresas do segmento de construção, empresas do segmento farmacêutico, empresas do segmento de energia, de automóveis, enfim, vários segmentos diferentes, certo? Nesse período de tempo, eu entendi que o desejo ardente dos empresários era ter uma empresa lucrativa e uma empresa sólida que pudesse suportar crises e que eles tivessem liberdade de poder, pelo menos, tirar uma semana de férias sem se preocupar com o funcionamento da sua empresa. Ele voltava e via as coisas acontecendo. Quando eu falo de ter uma empresa sólida que funcione sem depender de você, não significa que você não vai abrir uma empresa e vai esquecer dela. Não é isso. Você precisa focar no que? Nos indicadores e no estratégico, acompanhando e sendo o maestro do seu negócio, certo? Não executando, mas coordenando todo o seu negócio, ainda que à distância. Vamos continuar a apresentação aqui por meio do mapa mental. Vamos lá. Bom, todo mundo vendo aí? Plano mestre para você ter uma empresa independente e altamente lucrativa. Você precisa de pelo menos quatro pilares para você implementar isso na sua empresa. O primeiro pilar, eu diria que ele é uma base, não chega nem é uma base para o teu negócio, que ele é composto de duas áreas. Primeiro, vendas e o financeiro. Quando a gente fala de vendas, você, empresário, precisa ter uma empresa que venda com previsibilidade e que tenha lucro na última linha. O que isso significa? Você não pode ter uma empresa simplesmente abrir as portas e esperar o teu cliente procurar. Ter previsibilidade de venda significa que você tem um processo de vendas ativo e não passivo. Ou seja, você vai atrás do seu cliente ideal, você implementa um processo de vendas, você tem campanhas de captação de leads, você atrai os leads por meio de publicidade na sua empresa e você sabe exatamente qual é o custo de aquisição de cliente, certo? Qual é o retorno sobre investimento em publicidade? Qual é o seu LTV? Qual é o seu ticket médio? São esses indicadores que refletem que você tem um negócio com previsibilidade de vendas, tá? Com recorrência, e você consegue medir o nível de satisfação dos seus clientes através do NPS. Então, talvez você esteja ouvindo isso aqui e fique, pô, Cid, eu não sei, cara, eu não tenho nada disso na minha empresa. Não tenho nada disso na minha empresa. Então, você primeiro precisa estabelecer essa base para depois ir para os demais passos, tá? Um outro ponto é quanto ao financeiro. E tem uma palavra, uma frase em inglês muito conhecida que ela reflete a importância do seu financeiro e do seu caixa, que é o cash is king. Ou seja, você, no que diz respeito ao seu financeiro, você precisa ter uma empresa lucrativa, com uma reserva de oportunidade aqui, e o controle apurado do seu fluxo de caixa. Então, bom, você quer ter uma empresa sólida, você precisa ter dinheiro no caixa.
E para ter dinheiro no caixa, você precisa vender com lucro na última linha no que diz respeito ao operacional da sua empresa, as vendas. Vender com margem de lucro, pegar o lucro e colocar no teu caixa. O teu caixa traz sustentabilidade e estruturação para o teu negócio. Estruturação para o teu negócio, para que você possa ter uma empresa lucrativa e com esse lucro você monta uma reserva de oportunidade que reflete a pelo menos 6 vezes os seus gastos médios mensais. Isso dá estabilidade e segurança para o teu negócio. Você ter um controle apurado do teu fluxo de caixa, que eu diria que o fluxo de caixa é a maior causa das empresas quebrarem. É a falta de disponibilidade, de controle das oscilações do fluxo de caixa, considerando a sazonalidade de vendas do seu negócio. E isso traz sustentabilidade para você. Então, essas duas coisas aqui, que eu chamei de base, você precisa ter no seu negócio. Isso aqui é indiscutível e indispensável. Você não vai conseguir ter uma empresa que funcione sem depender de você, se você primeiro não implementar essas duas coisas. Vendas e o financeiro. Eu diria que vendas é o coração da empresa, tá? Vendas é o coração da empresa e o financeiro é o cérebro da empresa. Essas duas coisas são imprescindíveis. Agora, com essas duas coisas, pode até ocorrer simultaneamente, tá? Você precisa muito dos processos. Então, aqui a gente já vai entrar nos fundamentos para você estruturar o teu negócio para que ele não dependa de você para funcionar. Não dependa da sua presença para funcionar. Você tem que fazer o que no que diz respeito ao processo? Primeiro, para quem não sabe o que é processo dentro da empresa, processo é a maneira com que as coisas acontecem. É a forma com que as coisas acontecem no seu negócio. É a ordenação, é a organização, é a padronização, é saber exatamente, por exemplo, no que diz respeito ao processo de vendas, quais são as etapas do funil de aquisição, como que é o script para conversão dos seus leads, como que você faz o processo de onboarding dos seus clientes. Então, eu estou descrevendo aqui um exemplo de um processo de vendas, certo? Com atração, com engajamento, com conversão dos seus clientes, seguindo cada etapa. A padronização, para padronizar, para mapear esse processo, você precisa de procedimentos. Procedimento. Sentar, escrever, montar esse procedimento. Normalmente, você não precisa reinventar a roda. Pegar um modelo de procedimento e adaptar ele para a realidade do teu negócio. Outro ponto, fluxograma. Fluxograma de hierarquia, que é o organograma. Certo? Outro ponto, treinamentos padronizados. Contratou uma pessoa, tem um passo a passo que você precisa seguir para fazer a integração de novos membros da sua equipe. Só um exemplo, a pessoa entrou no teu negócio, você sabe exatamente quanto tempo demora para ele se preparar, você tem um processo de apresentação da sua missão, dos seus valores, entrega dos EPIs, treinamento e acompanhamento desse funcionário. Então, toda essa padronização de processo, ela elimina retrabalho, ela reduz os seus gastos, ela aumenta o seu nível de produtividade e essas três coisas refletem no seu caixa, na velocidade com que você atende os seus clientes, no nível de satisfação dos seus clientes externos e no nível de satisfação dos seus clientes internos, porque todo mundo quer trabalhar numa empresa padronizada e organizada. Certo? Fica muito mais fácil treinar uma pessoa a fazer uma tarefa quando você tem um procedimento e você segue aquele procedimento para dar o treinamento para ela de maneira padronizada. Todo mundo fica nivelado no seu nível de conhecimento. Falo isso com propriedade, porque a minha expertise como engenheiro de processo é o mapeamento desses processos, independente do teu tipo de negócio, do seu segmento de negócio ou da sua área da sua empresa. Outro ponto, manual. Manual da tua empresa. No manual você coloca as características do teu negócio, a descrição de cada área do teu negócio. A elaboração desses padrões minimiza retrabalho. Script. Vai ter um diálogo, uma conversa
um atendimento de cliente no balcão, para quem é do varejo, tem um script ali, um padrão de comunicação, a maneira com que você fala com o teu cliente, por telefone, pessoalmente. Tem um script de reunião. Quero fazer reunião. Como que eu faço uma reunião? Você tem um caderno de reunião padronizado e você segue aquele padrão de rotina de reunião e implementa ali uma melhoria contínua. Então, esses pilares aqui, esses fatores, são pré-requisitos para a implementação desse mapeamento de processos, tá? Agora, indo para o terceiro pilar, pessoas. Pessoas. Para você ter uma empresa que funcione sem depender de você, você precisa de pessoas. Para poder crescer, você precisa de pessoas. Agora, as pessoas exigem que você tenha uma capacidade de gestão e liderança. Gestão e liderança. E aqui, alguns fundamentos dessa gestão e liderança. Primeiro, ter clareza dos papéis e responsabilidades. Qual é o papel de cada pessoa dentro da sua empresa? Quais são as responsabilidades? Quando uma pessoa da sua equipe se ausenta, quem vai substituir essa pessoa? Quais conhecimentos cada pessoa dentro da sua empresa precisa ter para desempenhar aquela tarefa? Quais ferramentas essas pessoas precisam dominar para executar com excelência cada tarefa? Segundo ponto, alinhamento de propósito. É colocar o pé para dentro do seu negócio e saber exatamente o que cada um contribui com a missão da sua empresa. Não faz sentido nenhum uma pessoa entrar no seu negócio, fazer parte da sua equipe, você pagar todos os meses e você perguntar qual que é o teu propósito dentro da sua empresa. Em que você contribui para o atingimento da visão do negócio ou da missão da empresa. Quais são os valores do negócio? E o funcionário, pô, eu não sei, minha missão é vender. A minha missão é atender o cliente. A minha missão é limpar. A minha missão é apertar esse botão aqui da máquina. Não, essa é a sua tarefa. Agora, propósito é muito mais robusto, é diferente. E eu quero dizer o seguinte aqui, tem muitos empresários que não têm clareza do seu próprio propósito dentro da empresa. E isso é trágico. A minha missão é vender materiais de construção. Não. A sua missão, o seu propósito é realizar o sonho dos clientes que desejam ter, por exemplo, uma casa própria, uma moradia, enfim. Entende? Que é muito mais profundo, conecta com o coração. Percebe? Uma empresa que defende uma causa, que tem um propósito, parece um discurso bonito. Só um discurso bonito. Mas o que eu estou falando é o fundamento. Antes de você saber o que você tem que fazer, você tem que saber por que você faz o que você faz. E não tem como você gerenciar pessoas na sua empresa se nem mesmo você, como empresário, sabe qual é a tua missão do teu negócio. Por que, de fato, você abriu o negócio? Qual é o valor que ele gera para as pessoas? Quando você entender isso, você ser apaixonado por essa causa e por esse propósito, aí sim você vai conseguir chamar os seus líderes, chamar a sua equipe, todos, e comunicar essa visão. Falar, ó, nós estamos aqui e nós queremos chegar do outro lado. Do outro lado onde? Meta. Estabelecer uma meta SMART, específica, atingível, mensurável, com data e relevante. Certo? Uma meta SMART. Falar, é lá que nós vamos chegar. Como que você pode contribuir para atingir isso? O seu papel para a gente atingir isso é esse e esse. Tá comigo ou tá fora? Pô, Sidney, eu não quero, cara. Isso aí não faz parte do meu propósito, não tem nada a ver com o que eu quero. Beleza. Vamos trazer quem está alinhado com o propósito. Porque se não for assim, você vai gastar uma energia enorme. Não vai ter sinergia. Parece que você está remando para um lado e o funcionário está remando para o outro lado. Percebe? Como que você estabelece isso? Com alinhamento de propósito. E esse alinhamento de propósito, ele reflete na sua contratação, porque você sabe exatamente quais as pessoas que você tem que contratar, qual é o perfil, se é dominante, influente, estável, conforme, você traz as pessoas certas. Entrou as pessoas, você contrata as pessoas, já tem um plano de desenvolvimento para essas pessoas, sabendo exatamente quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que essas pessoas precisam ter para desempenhar o papel dentro da sua empresa. E por último aqui, e não menos importante,
é ter um feedback estruturado, um acompanhamento, uma orientação para o funcionário de onde ele está em relação às metas, o objetivo e aquilo que você, como empresário, espera dele e onde ele deve chegar. E exatamente um plano de ação do que ele tem que fazer para poder atingir isso. Fez sentido para vocês? Vamos para o quarto pilar, quarto e último e também não menos importante. Quando você tem clareza da estratégia da sua empresa, você pode fazer um planejamento. O que é esse planejamento estratégico? É saber exatamente de onde você quer chegar e montar um plano de ação para poder atingir isso. As etapas do seu plano de ação precisam ter indicadores. Indicadores esses que vão refletir se você está indo na direção certa. Por exemplo, eu estou aqui na cidade de Indaiatuba. Para quem não conhece, é o interior de São Paulo, mas bem próximo aqui da capital, é 1 hora só de distância. E eu quero ir para São Paulo. Então eu coloco no meu GPS e eu vou trilhando a rota. No meio do caminho, o GPS me dá as orientações sobre quantos quilômetros faltam para me chegar. Enfim, ele dá uma série de indicadores. As placas na pista me mostram se eu estou indo na direção certa ou não. E é exatamente isso que você, como empresário, tem que ter na sua empresa. Indicadores-chave de performance. Key Performance Indicator, é o termo em inglês, mas é indicador-chave de performance. Indicadores que tenham conexão com o teu planejamento estratégico, que mostrem a direção que você está tomando no seu negócio. Quando você tem indicadores, pô, Sidney, me dá um exemplo, o que é isso? Eu não estou entendendo. Indicador de faturamento, indicador de EBITDA, indicador de margem de lucro, indicador de churn, indicador de custo de aquisição de cliente, indicador de produtividade, de meta de vendas da sua equipe, indicador de fluxo de caixa, percebe? Um DRE. São vários indicadores que refletem a realidade da sua empresa. Você, como empresário, precisa focar nos indicadores estratégicos e ir desdobrando isso de estratégico para tático para operacional. Certo? Bom, outro ponto. Como uma empresa depende de pessoas, você precisa responsabilizar a liderança. Esses líderes podem ficar responsáveis por alguns desses indicadores e apresentar esses indicadores em reuniões estratégicas, onde você faz a gestão e a melhoria contínua desses indicadores. Certo? Ou seja, você como empresário, você vai focar nas ações estratégicas e vai delegar tarefas para a tua equipe. E eu vou até colocar isso aqui, ó. Delegar não é delargar. Por quê? Se você delarga, ou seja, você não acompanha, você não treina, as pessoas paralisam por falta de conhecimento e insegurança. Então a pessoa fica com medo de errar, ela paralisa. Então você precisa delegar. Delegar é treinar, colocar a tarefa na mão da pessoa, acompanhar, pedir feedback, testar uma vez, 2, 3, 4 vezes. Pô, agora você está preparado, parabéns, valida e solta a pessoa para trabalhar. Tá bom? De maneira prática e objetiva, é isso. Então, esses são os 4 pilares fundamentais que você, empresário, precisa implementar no seu negócio para, de fato, ter uma empresa altamente lucrativa e que ela seja independente, ou seja, ela não dependa de você estar presente para funcionar. Aí você me fala, pô, Sidney, maravilhoso isso tudo que você está falando, mas cara, eu estou vendo tudo isso aí e eu sinto que eu preciso de ajuda para colocar em prática no meu negócio tudo isso que você está falando. Você tem um programa de acompanhamento? Tem, e é isso que eu vou apresentar agora para você, empresário, que de fato, pô, falei, eu preciso de uma empresa estruturada, sólida, que tem essas características que você está apresentando. Como que você consegue me ajudar? Bom, eu consigo ajudar você, empresário, através do meu programa de mentoria Empresário 4.0, que eu ajudo os empresários a implementarem exatamente todas essas coisas que eu apresentei aqui para vocês. Como que funciona o programa Empresário 4.0? É um programa que tem por objetivo produzir mais lucratividade para você, certo? Colocar dinheiro no teu bolso e te proporcionar liberdade, liberdade de tempo e qualidade de vida, certo? Então, são esses pilares. A duração do programa de acompanhamento é de 6 meses. Por que 6 meses, Sidney? É porque
Os 3 primeiros meses nós implementamos todas as ações e você começa a perceber todos os resultados depois, normalmente, depois do segundo, terceiro mês, você já começa a perceber. Então, é um programa que eu consigo acompanhar as oscilações do seu negócio, eu consigo perceber todos os seus desafios e te dar todas as orientações para você implementar essas estratégias e subir de nível e acelerar o resultado do seu negócio. Quem entra para esse programa de acompanhamento de 6 meses tem direito a 2 reuniões individuais comigo. Então, eu individualmente vou entender os maiores gargalos, os seus desafios e junto com você, eu vou traçar um planejamento estratégico do seu negócio. Então, uma reunião para diagnóstico e uma reunião dando direito a uma cadeira para um sócio, tá? Você pode participar junto com o teu sócio, onde eu te ajudo a desenhar esse planejamento estratégico do seu negócio e montar um plano de ação, de implementação durante esses 6 meses, considerando cada uma das 4 etapas que eu apresentei aqui para vocês. Os encontros desse programa de mentoria acontecem a cada 15 dias em grupo. Então, lá dentro do grupo tem empresários que estão talvez no seu nível ou no nível superior, certo? Mas eu sempre vou trazer assuntos conectados com a sua dor, com o seu momento e dando soluções personalizadas para aquilo que você tem vivido hoje. Então, não é uma aula lá, é consideração sobre oportunidades de melhoria personalizadas ao seu momento. Hoje, como funciona? Isso aqui é a mentoria. Hoje, a minha consultoria de implementação, que é um modelo diferente da mentoria, tem um valor de investimento de R$40 mil no ano. Então, é um grupo bem seleto de empresários que eu ajudo durante um ano com consultoria. É um outro tipo. Agora, como eu sei que alguns de vocês aqui podem olhar isso aí e falar, pô, eu não tenho 40 mil para investir, eu não estou nesse nível ainda. E eu quero conhecer um pouco mais do seu trabalho, entender como que você me ajuda. Foi por isso que eu montei esse programa com um investimento bem menor, bem menor. E inclusive, não é nenhuma barreira para o empresário que deseja implementar essas soluções no seu negócio, porque o valor do investimento é muito menos do que esse 40 mil e é muito menos também do que o valor de um funcionário. Então, você vai ter um programa de mentoria, de acompanhamento de 6 meses por um valor que é menos da metade de um salário mínimo, ou seja, 12 parcelas de R$ 497,97 ou R$ 5 mil à vista. Então, com um investimento de menos de R$ 500 por mês, você pode ter meu acompanhamento durante um ano para que eu te ajude a implementar soluções no seu negócio para produzir mais lucro e mais liberdade. Normalmente, os empresários que tomam a decisão de participar desse programa, só com as 2 reuniões individuais, ali eu já consigo trazer insights, ações, estratégias, soluções que fazem com que esse investimento seja retornado já nos primeiros 30, 60 dias de mentoria, tá? Quais são os bônus que você vai levar e não vai pagar por isso? As 2 reuniões individuais de bônus, você vai levar livros digitais a respeito de gestão de negócios, você vai levar a Academia Acelerador de Resultados, que é um curso sobre inteligência emocional e inteligência financeira, e você vai levar de bônus também o Clube Empresários de Alta Performance, que é uma área de membros para empresários que fazem parte da mentoria. Lá dentro você vai ter curso, vai ter aulas específicas sobre vendas, finanças, gestão, liderança, processos. Tudo isso que eu apresentei para vocês vai ter aulas gravadas lá dentro, ou seja, é um curso de base que vai dar sustentação da metodologia que eu aplico dentro do programa Empresário 4.0. Sidney, qual que é a garantia que eu tenho se eu entrar para esse programa? A garantia é ou o seu retorno financeiro de volta, ou o seu retorno financeiro ou o seu dinheiro de volta. Ou seja, eu devolvo o seu dinheiro se você não tiver retorno com o programa, desde que você mostre que você implementou as ações que eu apresentei para você implementar. Agora, a velocidade da sua decisão é que vai determinar o seu nível de resultado no mercado. A velocidade da sua decisão, é que vai determinar o seu nível de perpetuação no mercado, de crescimento e de realização dos seus objetivos e das suas metas. Você é empresário
está me ouvindo aqui, que fez sentido para você e que você está vivendo esse momento e que você precisa dar esses próximos passos, eu vou te mandar o link, deixar um link, um botão, alguma coisa, você vai clicar, vai mandar mensagem para a equipe e vai entrar em contato dizendo que você quer garantir a sua vaga para o programa de mentoria, que você achou esse treinamento e você vai garantir aí essas condições especiais com esse investimento e com esses bônus que eu apresentei para vocês. Está na sua mão, depende de você. Oportunidades são assim, elas passam diante da sua frente. O empresário que aproveita a oportunidade consegue subir de nível e eu estou aqui para te ajudar a implementar essas estratégias, subir de nível e atingir todas as suas metas no ano de 2023. Fechou? Conta comigo, tamo junto. Clica aí, manda mensagem para a equipe. Estou esperando você. Um abraço, fique com Deus.